Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 31 ao capítulo 33, e que a paz do Senhor encha teu coração nesta manhã. Capítulo 31, Egito é comparado à Síria e é derrotado. Então, nós estamos falando de duas nações muito poderosas naquela época. Em 21 de julho, no 11º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, transmita essa mensagem ao faraó, rei do Egito, e a todas as suas multidões. Quem é comparável você em grandeza? Veja a poderosa Assíria, que antes era como o cetro do Líbano. Interessante que a gente está falando aqui, né? Nesse alerta, nessa comparação do Egito e da Assíria. Eu me lembro muito, né, do rei Senaqueribe, né, rei da Síria. Você vai ver lá em 2 Crônicas 32, ele falando, não é? Afrontando o povo de Deus, dizendo: quem vocês pensam que são? Quem é o seu Deus para livrar vocês? Não livrou a cidade tal, a tal, a tal, a tal. Todas foram derrotadas, todas foram enfrentadas e vencidas por mim. Era assim que o rei Senaqueribe fazia. Ele batia no peito, ele se achava o próprio Deus, né? E a gente vê que Deus abateu Senaqueribe, né, o rei da Síria. Então, sempre que eu ouço, e aqui falando dessa comparação do Egito e da Síria, né, me faz lembrar esse episódio onde ele ameaça Jerusalém, né, e o próprio Deus, né, enfrenta Senaqueribe, faz-o voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Então, nós vamos ver que o Senhor aqui, né, vai falar do destino do Egito, e ele vai também citar, né, toda essa glória, toda essa pompa da Assíria, né, mas que nada foge do juízo dele. E aí nós vamos ver com lindos ramos que dava para a sombra e cujo topo alcançava as nuvens. Fontes profundas o regavam e faziam crescer e ficar viçoso. A água corria à sua volta como o rio que fluía para todas as árvores do campo. Elevou-se acima de todas as árvores o que havia ao seu redor. Cresceu, deu ramos longos e espessos pela fartura das águas em suas raízes. As aves se aninhavam nos seus ramos, os animais selvagens davam crias à sua sombra. Todas as grandes nações do mundo viviam sobre o seu galho. Era forte e belo, como ramos amplos que se espalhavam e suas raízes eram profundas. Nenhum outro cedro no jardim de Deus se comparava a ele. Nenhum cipreste tinha ramos como o dele. Nenhum plântano tinha galho semelhante, nenhuma árvore no jardim de Deus era semelhante e tão bela quanto ele. Fiz este cedro tão lindo e lhe dei folhagens tão magníficas. Ele era motivo de inveja de todas as árvores do Éden, o jardim de Deus. Portanto, assim diz o Senhor soberano: porque o Egito se tornou orgulhoso, arrogante e se elevou tanto acima dos outros, e o seu topo chegou até as nuvens. Eu entregarei às nações poderosas, que lhe dará o que merece por sua maldade. Sim, eu já o rejeitei. Um exército estrangeiro, o terror das nações, o derrubou e o deixou caído no chão. As aves pousam em seu tronco caído, os animais selvagens descansam entre seus ramos, né? Então tá falando de como o Egito seria abatido. E aí, ainda no 32, há advertência ao faraó. Em 3 de março, no 12º ano do exílio do rei Joaquim,
Deus me deu a mensagem: filho do homem, lamente pelo faraó, rei do Egito, e transmita-lhe esta mensagem. Então nós podemos ver que Deus, ele não só falava com o povo judeu, Deus não só falava com o seu povo, Judá, Jerusalém, né? Não, ele falava com todas as nações. E Deus ainda continua a falar, mas são poucos que têm os ouvidos atentos àquilo que Deus está falando. Olha só, filho do homem, lamente pelo faraó e transmita-lhe essa mensagem. Você é considerado leão forte entre as nações. Olha como Deus via o próprio faraó, né? Mas, na verdade, é um monstro marinho que se contorce em seus rios e revolve a lama com os pés. Portanto, assim diz o Senhor soberano: enviei muitos povos para apanhá-lo em minha rede e arrancá-lo para fora da água. Eu deixarei jogado no chão, todas as aves do céu pousarão sobre você, e os animais selvagens de toda a terra devorarão até se fartar. Né? Então, quando eu exterminá-lo, cobrirei os céus e escurecerei as estrelas, taparei o sol com uma nuvem e a lua não dará mais luz. Né? Então, aí fala: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Exterminarei suas multidões com espada e os seus poderosos guerreiros, o terror das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito e todas as suas multidões serão vencidas. E aí, ainda no capítulo 32, fala que o Egito desce a cova em 17 de março, no 12º ano. Recebi a mensagem do Senhor, filho do homem, lamente pelas multidões do Egito e pelas outras nações poderosas, pois eu as enviarei às profundezas da terra, junto com aqueles que descem a cova. E diga-lhe: ó Egito, acaso você é mais belo que as outras nações? Desça a cova, fique ali entre os rejeitados, né? E aí ele vai falando sobre essa destruição dos egípcios, né? Que eles cairão junto com muitos e morrerão à espada. Ele vai discorrer a respeito disso em todo o capítulo 32. E por fim, o capítulo 33, Ezequiel como vigia de Israel. Então, olha só. Mais uma vez, recebi uma mensagem do Senhor, filho do homem, transmita essa mensagem ao seu povo. Quando eu trago um exército contra o país, os habitantes desta terra escolhem alguém para ser vigia. Quando o vigia vê o inimigo, ele dá sinal de alarme para avisar ao povo. Se aqueles que ouvirem o sinal de alarme não tomarem providência, serão culpados da própria morte. Ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção, de modo que a responsabilidade é deles. Se tiverem dado atenção à advertência, teriam salvado a sua própria vida. Se, contudo, o vigia vê o inimigo e não dá sinal de alerta para advertir o povo, ele é responsável. Ele vigia, responsável pela morte deles. E aí diz assim: agora, filho do homem, eu o coloquei como vigia do povo de Israel. Portanto, ouça o que eu digo, advirta-o em meu nome. Se eu anunciar que alguns perversos certamente morrerão e você não lhes disser que mudem as suas condutas, eles morrerão, e os seus pecados considerarei você responsável por eles. Mas em contrapartida, profeta, se você disser e eles não mudarem o seu coração, não mudarem as suas atitudes, você não será responsável pela morte deles, né? E aí nós vamos ver que a queda de Jerusalém é explicada, né? Aqui nós estamos falando de 586 antes de Cristo, né? Em 8 de janeiro, no 12º ano do nosso exílio,
12º ano do nosso exílio. Um sobrevivente de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. A noite anterior, a mão do Senhor tinha vindo sobre mim e restaurado a minha voz. Por isso consegui falar quando o homem chegou na manhã seguinte. Então recebi essa mensagem do Senhor. E disse-me: filho do homem, os remanescentes de Israel que vive espalhado entre as cidades arruinadas, ainda dizendo: Abraão é um só e, no entanto, veio a possuir a terra, nós somos muitos, certamente a terra nos foi dada como propriedade. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor, vocês comem carne com sangue, adoram ídolos e assassinam inocentes, e acreditam mesmo que a terra deve ser sua? Assassinos, idólatras, adúlteros. Diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, tão certo como eu vivo, que vivem as ruínas e morrerão a espada, os que vivem nos campos abertos serão devorados por animais selvagens, que eu enviarei. E os que estão escondidos em fortalezas e em caverna morrerão de doenças, ou seja, a morte passará. Se não morrer por espada, será por doença. O profeta já havia advertido, não só Ezequiel, como o profeta Jeremias também, né? Filho do homem, fale ao seu povo, você, sua casa, junto às portas, diz aos outros: venham, vamos ouvir o que o profeta tem a dizer da parte do Senhor. Ele vem fingindo ser sincero e senta diante de vocês. Ouvem as palavras, mas não têm intenção alguma de colocá-la em prática. Será que isso mudou hoje? Quantas palavras são ouvidas, mas muitos não a praticam. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos o nosso coração diante de Ti. Faz-nos ouvir a Tua voz, mas muito mais do que isso, faça-nos obedecer os Teus preceitos. Porque a Tua palavra nos declara que aquele que ouve e obedece os Teus mandamentos, este viverá. Por isso, colocamos diante de Ti o nosso coração e a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.